Fala pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre estratégia para lançamentos imobiliários. Meu nome é Juliano Milano e eu costumo dividir estratégia para lançamentos imobiliários em 3 pilares fundamentais: análise, planejamento e execução. Mas para falar de análise, planejamento e execução, antes de tudo a gente tem que falar sobre o ciclo da incorporação de um desenvolvimento imobiliário. O que é o ciclo da incorporação do desenvolvimento imobiliário? São todas as fases que um desenvolvimento, que um empreendimento ele passa desde a parte de aquisição de terrenos até a construção, entrega da obra e pós-obra. Quais são as fases do ciclo imobiliário, do ciclo da incorporação imobiliária? A primeira fase é a aquisição de terrenos. Terreno é a matéria-prima de um produto imobiliário. Depois da aquisição de terreno vem o desenvolvimento do produto, que é a concepção do empreendimento como um todo. Ou seja, o que eu vou construir naquele terreno. Depois que eu fiz a concepção do empreendimento, eu entro na fase de legalização e aprovação. Ou seja, toda a aprovação do projeto na prefeitura municipal, as licenças ambientais, de impacto de trânsito, impacto de vizinhança que aquele empreendimento vai ter. Depois dessa legalização de aprovação, inclusive do registro da incorporação no cartório de registro de imóveis, vem o lançamento do empreendimento, que é o nosso grande foco. O lançamento que é onde a gente vai entrar em análise, planejamento e execução. Depois da parte de lançamento do empreendimento imobiliário, você se preocupa com o funding da obra. Qual que são as fontes de financiamento que aquele empreendimento vai ter? Vou constituir uma SCP, Sociedade em Conta de Participação, onde eu vou trazer sócios ocultos que vão financiar o empreendimento. Ou eu vou, de repente, buscar uma fonte de financiamento no banco, com financiamento à produção. Eu vou atrair investidores institucionais para o meu empreendimento. Ou eu vou trabalhar com recursos próprios. Eu mesmo vou financiar a minha obra. Depois do funding, dessa preocupação do funding, dessa análise de funding do empreendimento, eu vou para a construção, que tem todo um cronograma físico-financeiro da obra e a gestão do empreendimento como obra. É bom lembrar que incorporadora é diferente de construtora. Às vezes a incorporadora ela pode também ser construtora. A incorporadora ela desenvolve o empreendimento como um todo, passando por todas essas fases do ciclo da incorporação. E ela pode contratar ou terceirizar sua obra para uma construtora executar a parte de construção mesmo, o cronograma físico-financeiro do empreendimento. Depois da construção do empreendimento, eu tenho a fase de entrega do empreendimento, instalação de condomínio. É quando eu consigo o alvará do corpo de bombeiros, é quando eu consigo o habite e é quando eu faço a entrega formal para os futuros moradores. E depois dessa entrega formal para os futuros moradores, eu tenho a preocupação do pós-obra, que é a assistência técnica, a gestão do relacionamento com o cliente, o contato que eu tenho com esse cliente, até pelas garantias que eu preciso dar em relação à obra. Quando você é incorporadora, você tem que dar a garantia, mesmo que a execução da obra não foi sua, porque é sob a sua responsabilidade que a construtora executou aquela obra. É claro que a construtora também é responsável, mas você como incorporador é o dono do negócio de fato. É você que desenvolve o empreendimento e é você que se responsabiliza por todas essas fases do ciclo da incorporação. Então é importante que você conheça o ciclo da incorporação para entender o negócio imobiliário como um todo. Ter uma visão macro, uma visão mais ampla de todo o processo de desenvolvimento. Depois de falar de ciclo da incorporação, eu preciso pensar no planejamento estratégico. Planejamento estratégico serve para qualquer empresa, qualquer negócio, qualquer projeto. E eu costumo dividir o planejamento estratégico em 4 perspectivas. Antigamente se olhava uma empresa, um negócio, um projeto, sob uma única ótica, uma única perspectiva, que é a perspectiva financeira, o quanto eu vou investir e o quanto eu terei de retorno. Qual que vai ser o retorno sobre o meu capital investido? Mas a gente sabe que planejamento estratégico é algo muito mais amplo. Para entregar a perspectiva financeira do seu projeto, do seu empreendimento, ou seja, gerar valor para o acionista, fazer distribuição de resultados, eu preciso de clientes satisfeitos.
Eu preciso atender a uma segunda perspectiva, que é a satisfação dos clientes. Porque se eu tenho clientes satisfeitos, clientes que retornam, clientes que compram, clientes que indicam o meu produto, o meu serviço, eu atendo a perspectiva financeira. E para que eu tenha clientes satisfeitos, eu preciso olhar uma terceira perspectiva, que eu chamo de perspectiva de processos. Eu preciso de excelência nos meus processos. A partir do momento que eu tenho processos de excelência, processos bem desenhados, bem definidos dentro do meu projeto, dentro da minha empresa, do meu lançamento imobiliário, eu atendo a perspectiva de clientes, porque eu atendo as necessidades, os desejos daqueles clientes, trago a satisfação deles, e eu atendo a perspectiva financeira do acionista. Então, a primeira perspectiva financeira, gerar valor para o acionista. A segunda, satisfação dos clientes, ou seja, atender às necessidades e desejos dos meus clientes. E para que eu consiga isso, eu preciso de excelência nos processos. Então, a terceira perspectiva é excelência nos processos. E processos excelentes, processos bem executados, precisa de uma quarta perspectiva, que é a base de tudo. É o que sustenta toda essa cadeia, que são pessoas. Profissionais competentes, engajados e motivados produzem dentro de processos de excelência, atendem à perspectiva de clientes, às suas necessidades e desejos, e atendem à perspectiva financeira, entregando valor para o acionista. Então, quando eu olho um projeto, um lançamento, um desenvolvimento, um empreendimento, dentro de um prisma de planejamento estratégico, eu analiso as 4 perspectivas. Em cima disso, nós desenvolvemos estratégias para lançamentos imobiliários dentro dos 3 pilares fundamentais: análise, planejamento e execução. De que adianta eu ter um planejamento super bem feito, detalhado, se ele foi feito com base em dados levantados, informações levantadas, numa pesquisa de mercado mal feita ou sem uma pesquisa de mercado? De nada adianta. E de que adianta eu ter uma pesquisa de mercado super detalhada e aprofundada, traço um planejamento estratégico, um planejamento do empreendimento muito detalhado, muito bem feito, se lá na minha execução eu não tenho profissionais competentes, engajados e motivados para fazer aquilo de fato acontecer? Então, se eu não tenho essas pessoas que vão fazer de fato acontecer o meu projeto, de nada adianta eu fazer uma análise bem feita, um planejamento bem feito. Então, como numa construção, onde os pilares dessa construção são planejados e alinhados, num desenvolvimento de estratégia para lançamentos imobiliários, os 3 pilares precisam estar muito bem alinhados. A partir daí eu tenho uma certeza, uma assertividade, uma probabilidade muito maior de ter sucesso no meu lançamento. E agora, falando um pouco de análise, dentro de análise nós temos pesquisa de mercado. Muitas pessoas são relutantes, ou muitos empresários são relutantes na contratação de pesquisa de mercado, por diversos motivos. O principal motivo é achar que a pesquisa de mercado é um custo. Pesquisa de mercado não é custo, pesquisa de mercado é investimento. Custo é você não ter uma pesquisa de mercado que vai de fato te trazer informações importantes para você entender o seu público-alvo, desenhar a persona, entender para quem você vai vender aquele empreendimento e lá na frente entregar um empreendimento com 50% de estoque pronto. Isso é custo. Pesquisa de mercado é investimento. Além da pesquisa de mercado, existe uma ferramenta que é uma ferramenta de análise visual, análise de SWOT. É uma ferramenta visual onde eu sei como que o meu empreendimento está posicionado frente à concorrência. Na análise de SWOT, eu tenho 4 fatores que são analisados. O S de SWOT são strengths, são as forças do empreendimento. Eu estou olhando sobre a ótica do produto, do empreendimento. Então eu elenco dentro das forças tudo aquilo que o meu produto tem de forças, de atributos, de diferenciais. Depois, a segunda parte da análise de SWOT, o W é de weakness, são as fraquezas. Eu preciso elencar as minhas fraquezas. Não existe empreendimento que é 100% perfeito em todos os aspectos. Então eu preciso elencar.
Lembra que a análise SWOT é uma ferramenta visual. Então eu preciso colocar isso no papel, preciso colocar isso numa planilha. E elenco todas as fraquezas do meu empreendimento quando eu analiso o produto frente à concorrência, para entender como que eu estou posicionado. Forças e fraquezas é uma perspectiva interna, ou seja, eu estou analisando internamente o meu empreendimento, o meu produto. Depois nós temos fatores externos. Fatores externos, eu tenho oportunidades, que são fatores positivos. As oportunidades é tudo aquilo que não está sob o meu controle, mas porventura eles me atingem, me alcançam e trazem oportunidades de gerar valor do meu produto. Então eu elenco todas as oportunidades de gerar valor para o meu produto. E por último, nós temos threats, que são ameaças, armadilhas, fatores externos também, agora sob uma ótica negativa, que podem de alguma forma ameaçar o meu lançamento imobiliário, que podem prejudicar o meu lançamento imobiliário. E eu não posso fechar os meus olhos em relação a isso. Eu preciso analisar isso como um todo. Então eu coloco dentro da minha matriz de SWOT e faço uma análise visual para entender o posicionamento do meu produto frente à concorrência. Além da análise de SWOT, existe a matriz comparativa de produto. É uma ferramenta visual também, onde eu consigo enxergar através dela todas as características do meu produto quando eu comparo ele com os meus concorrentes. Eu consigo detalhar tudo que o meu produto tem e tudo que os meus concorrentes têm em relação a produto e eu visualmente consigo enxergar o meu posicionamento frente a eles. Uma outra ferramenta que eu utilizo é a MCV, Matriz Comparativa de Valores. Também é uma matriz que eu criei, desenvolvi nos meus projetos de consultoria, onde eu consigo comparar o meu empreendimento em relação aos concorrentes, mas agora olhando sobre a perspectiva de valores que vão ao mercado. Em cima dessa perspectiva eu enxergo o meu posicionamento. Além da matriz de SWOT, a MCP e a MCV, eu tenho que fazer uma análise com as informações que eu levantei na pesquisa de mercado do meu público-alvo e da minha persona. Público-alvo é algo mais amplo. Por exemplo, se eu tenho um empreendimento que é voltado para um público-alvo de uma determinada faixa etária, público masculino, feminino, estado civil, de uma forma mais ampla. A persona é quando eu personifico o público-alvo, como o próprio nome já diz. Ou seja, eu começo a entender mais profundamente meu público-alvo, muitas vezes em questões até intangíveis, como hábitos, hobbies, desejos, intenções, visão de futuro, cultura. Então eu vou um pouco mais a fundo no meu público-alvo para desenhar a persona. É isso, pessoal. Dentro de análise, planejamento e execução, nós vimos análise. Eu aguardo vocês no próximo vídeo, onde nós falaremos de planejamento e dentro de uma série de vídeos nós vamos abordar também a parte de execução e gatilhos mentais. Até a próxima. Valeu!